Boa noite, está começando agora o programa Panorama Brasil, que vai ao ar todas segundas e sextas-feiras, às 18h10 até às 19 horas. Olá, hoje nós estamos aqui, eu estou aqui, deputado Hugo Leal, apresentando o programa Panorama Brasil. São temas políticos, são temas que influenciam o nosso dia a dia. Nossa visão sobre esses assuntos que estão na pauta do nosso estado, do Rio de Janeiro e também do nosso país. A cada segunda-feira, um apresentador traz um tema e convidados diferentes. Contamos com a sua participação. Então, já vou passar agora para você o nosso telefone aqui da rádio, 3231-3560. 3231-3560. Você vai ligar e vai participar, porque eu tenho certeza que o tema e os debatedores aqui, os nossos convidados, farão que você despertar em você esse interesse pela matéria. Hoje o nosso programa vai abordar um tema que é bastante delicado na nossa sociedade, um tema que é motivo sempre de debate, às vezes em discussões familiares, na escola. Nós vamos tratar o tema hoje, a redução da maioridade penal. Nós estamos na Câmara dos Deputados, às vezes no Senado Federal, debatendo esse tema, trazendo essa circunstância da mudança constitucional, da mudança do Estatuto da Criança e do Adolescente, e é um tema que eu tenho certeza que faz parte do seu dia a dia. Nós devemos reduzir a maioridade penal, devemos colocar mais pessoas, crianças, adolescentes, nas cadeias, ao invés de deixar eles serem tutelados ainda pelo Estado nas áreas, né, nos institutos que os recebem. E hoje nossos convidados aqui têm muito o que falar e nós vamos dar esse direcionamento. Eu convidei aqui hoje a doutora Maíra Fernandes, ela é presidente do Conselho Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro, também advogada criminalista, conhece, sabe, eu fiz questão de trazer a doutora Maíra exatamente porque ela, por ser presidente do Conselho Penitenciário, sabe o que significa mais pessoas recolhidas em presídios. Então, eu quero dar o meu boa noite à doutora Maíra Fernandes, agradecer pela sua presença e pela sua participação. Boa noite, deputado. Um prazer estar aqui na Rádio Catedral. Boa noite, ouvintes. Realmente esse é um tema muito polêmico, atual, que requer mesmo um intenso debate da sociedade. É muito apropriado que estejamos aqui para esse debate também, Coronel Ibs, enfim, e com todos os ouvintes que certamente participarão do programa conosco. Exatamente. Muito obrigado, Maíra. Às vezes que ela já é bem articulada, já deve ter falado desse tema várias vezes. E para completar nossa mesa de debates, eu estou aqui com o Coronel Ibis Silva Pereira, que tem mais de 31 anos de Polícia Militar, já comandou a Escola Superior de Polícia Militar, já esteve à frente da Coordenação de Comunicação Social, do diretor-geral de ensino da Polícia Militar, é também formado em Direito, pós-graduado em Filosofia, com mestrado em História na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Veja que o nosso Coronel Ibis é uma pessoa extremamente qualificada, eu já o conheço há muitos anos, há pelo menos 15 anos, sei do seu trabalho à frente da Polícia Militar. É uma visão também de quem está nas ruas, né, olhando o patrulhamento, assistindo exatamente, às vezes, a degradação, principalmente o aumento da violência e a degradação de alguns valores da sociedade. E também nós vamos ouvir a opinião dele sobre esse tema da redução da maioridade penal. Nós devemos reduzir a maioridade penal. Então, tem dois convidados aqui. Eu dou agora o meu boa noite ao Coronel Ibis Pereira. Boa noite, Coronel. Boa noite, deputado. É um prazer estar aqui, doutora Maíra. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Estou muito feliz de participar essa noite, nesse início de noite, de um debate em torno de uma questão tão difícil e tão importante para toda a nossa sociedade. É uma grande alegria. Bom, então eu quero repetir aqui, eu quero chamar você, nosso ouvinte, para poder participar, dar a sua opinião. Você é a favor que o Parlamento brasileiro reduza a maioridade penal, hoje 18 anos para 16, para 12, para 15, para que idade você tem a sua opinião? Liga para a gente, 3231-3560, venha participar com a doutora Maíra Fernandes, com o Coronel Ibis, falando sobre esse tema tão delicado e importante para a nossa sociedade. Eu, obviamente, aqui como apresentador, tenho minha opinião também, mas eu vou fazer também esse debate com algumas provocações. E eu vou começar com algumas frases que é muito comum nós ouvirmos na rua. Primeiro, a frase é aquela: bandido bom é bandido morto.
Se tem idade para matar, porque não tem idade para ir preso. Direitos humanos só serve para bandido. Esse povinho, defensor de bandido, quero ver quando for assaltado. São frases, infelizmente, que a gente ouve como algumas falácias, algumas informações que dão como concreto. Será que essa circunstância mesmo, será que a nossa sociedade que vive essa dificuldade do convívio com a violência, de redução dos valores também, da perda de alguns valores, será que é isso? Será que aumentar, né, ou reduzir a maioridade, aumentar o nosso número da população carcerária, vai resolver esse problema? Eu começo com a doutora Maíra Fernandes, que é a presidente do Conselho Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro. Vai resolver, doutora Maíra? Bom, na minha opinião, não vai resolver. Na verdade, nesse hall de frases, falta uma que eu ouço sempre também. Defensora de direitos humanos leva o bandido para casa. São frases realmente feitas pela sociedade que, enfim, desconhece a realidade do nosso sistema carcerário e realidade do nosso sistema socioeducativo. Eu costumo dizer que esse tema da redução da maioridade penal, propor uma mudança legislativa, é omitir-se do essencial, fugir dos reais problemas, porque não vai diminuir a criminalidade juvenil, não vai fazer com que esses jovens não se envolvam com o mundo do crime, ao contrário, vai formar grandes criminosos, porque o nosso sistema penitenciário ele é conhecido como a universidade do crime, em que as pessoas entram, às vezes, primárias por um crime mais leve, um crime que autorizaria, inclusive, uma pena alternativa, e saem de lá grandes criminosos, porque ficaram lado a lado com pessoas muito mais perigosas. Esse ciclo vicioso do nosso sistema penitenciário, ele tem um impacto direto na segurança, porque o índice de reincidência é sempre muito alto, e aí realmente ele vai sair de lá pior. É a forma mais cara de tornar pessoas piores. Então, realmente, eu não imagino que a forma de resolver o problema que associa os jovens aos atos infracionais seja colocar um sistema penitenciário adulto ao lado de grandes criminosos. Eu pergunto para a senhora, esse momento, o presidente do Conselho Penitenciário do Estado, quantas pessoas hoje encarceradas em presídio, né, tem hoje no Estado do Rio de Janeiro? No Estado do Rio de Janeiro nós temos 41.775. 42 mil. 42 mil pessoas hoje encarceradas, fora Exatamente. Os mandados de prisão que ainda tem que ser executados. Nós estamos falando só de adultos. Aí, no caso aí não há fato, não estamos discutindo aí a internação de menores, né? Que é uma outra circunstância. Eu também não tenho esse dado, imagino que deva ser também da mesma... No Brasil, nós temos 563 mil presos. 563 mil presos. E esse número não para de crescer. Na verdade, esse número é de julho do ano passado, numa pesquisa do CNJ. Na verdade, esse número já deve estar maior no Brasil, né? O do Estado do Rio de Janeiro é mais atualizado, é desse mês de março. Com 42 mil, mas chega às vezes a 45, aí diminui um pouquinho. Então, realmente, nós estamos caminhando a passos largos para esse inchaço. Nós já somos a terceira maior população carcerária do mundo. Terceira maior população. Daqui a pouco nós vamos ter mais presídio do que a universidade. Exatamente. É impressionante. Exatamente. Se nós contarmos, somos terceira ou quarta, se contarmos os presos domiciliares ou não. Atrás apenas dos Estados Unidos, China e Rússia. Então, realmente, isso faz com que precisamos pensar se realmente todas aquelas pessoas que lá estão precisariam estar privadas de liberdade. A minha resposta é não. Isso para o sistema adulto. E aí, por isso, também a mesma lógica para o sistema socioeducativo. No sistema adulto, prende-se muito e prende-se mal. A maior parte, 40% desses presos são provisórios, ou seja, aguardam o julgamento dos seus processos presos e não necessariamente precisariam estar lá porque podiam ter uma outra medida alternativa à prisão. Então, na verdade, se nós colocarmos esses jovens nesse sistema, nós só vamos estar inchando ainda mais esse sistema. O que vai acabar acontecendo. E também, óbvio, que a gente não está aqui protegendo, achando que o sistema está perfeito. Pelo contrário, nós temos que nos deparar com esse problema e enfrentá-lo, né? Eu, particularmente, penso que eu prefiro investir muito mais num sistema de recuperação de jovens, de adolescentes e jovens, do que, às vezes, investir num sistema penitenciário. Mas a nossa realidade, infelizmente, é penitenciária, é punitiva. É óbvio, né, eu pergunto aqui para o Coronel Ibis, para uma satisfação pessoal, era muito mais fácil nós dizermos, vamos reduzir a maioridade porque resolve um problema. Qual o problema que nós vamos resolver reduzindo a maioridade?
porque depois nós vamos tratar desse tema também, do conceito, porque fica parecendo que o Brasil, a maioridade penal também abaixo de 18 anos, é excludente de qualquer tipo de responsabilidade penal que existe. Coronel Ibis, o senhor que tem essa experiência na Polícia Militar, já teve posto de comando, hoje, na atualidade, quantos menores são apreendidos aqui no estado de Janeiro? O senhor tem uma ideia nesses últimos... Doutor Hugo, eu assumi o comando da PM ano passado, durante 2 meses, eu fiz um levantamento, assumi em setembro. Essa foi uma das minhas primeiras preocupações. Entre janeiro de 2014 e setembro de 2014, quando eu assumi o comando, nós tínhamos apreendido mais de 5 mil adolescentes. Mais de 5 mil. 5 mil apreensões, né? Apreensões, porque menor não é preso, menor é apreendido. No único final de semana que eu estava à frente da instituição, nós apreendemos 187 jovens na praia. Só 5 pais compareceram para procurar os meninos. A maior parte é roubo e furto ou Sim, droga? Drogas, brigas. Porque aqui nas nossas praias basta que alguns meninos corram na praia para as pessoas revelarem o seu preconceito, né? Imaginarem que estão diante de um arrastão. Também tem muito isso, e isso é uma coisa que me entristece muito e me preocupa muito. Tem muito ódio nesse debate. Sim, tem muito ódio. O senhor pode falar disso, está com mais de 30 anos na Polícia Militar, sabe o que o senhor depara na rua, no seu dia a dia, né? Porque, obviamente, se a polícia vê a violência, ela pode agir com mais violência e ter mais violência ainda. Exato, a violência vai puxando a própria violência. Qualquer menino que tenha o que algumas pessoas identificam como a imagem de um jovem delinquente e que comece a correr numa praia, já é motivo para um grande alvoroço, já é motivo para a gente pensar em arrastão. E é interessante lembrar que a gente fala muito nessa questão de 18 anos, né, como idade de início de imputação penal, mas isso é relativamente recente na história do Brasil. Isso começa com o Código Criminal de 1940, né? Durante a maior parte da história brasileira, a imputação penal começou com bem menos do que 18 anos. A imputação penal no Brasil já começou com 9 anos. 9 anos. As ordenações filipinas, que vigoraram no Brasil até 1917, né, quando o Código Civil entrou em vigor, a parte criminal das ordenações vigoraram até 1830. A imputação penal começava com 9 anos de idade. 9 anos. Entre 9 anos e 20 anos, o juiz podia aplicar a pena de acordo com o caso concreto. E não resolveu o problema. O que mais me entristece nesse debate é que a gente tem um tremendo problema social nas mãos e ao invés de dar ao Estatuto da Criança e do Adolescente as estruturas que essa legislação precisa para se realizar, a gente quer resolver o problema com o Código Penal. Na realidade, essa é uma discussão, eu respeito todas as opiniões, é uma discussão que ela não vai se encerrar com a redução da maioridade penal. Não vai se encerrar, infelizmente. Se ela fosse se encerrar, se a gente mudasse de 18 para 16, ou 18 para 14, ou 18 para 12, você resolveria. Porque lá no Congresso tem emendas constitucionais que propõem a redução para 16. Aí o outro perguntou assim, mas por que 16 e não 14? Aí o outro, por que 14 não 12, 9? Então, para que você levar para a Constituição essa circunstância? Nós temos, aí o que eu quero deixar claro, e aproveitar aqui a presença da doutora Maíra, que é também advogada criminal, fazer essa distinção entre responsabilidade penal juvenil e responsabilidade penal de adulto. Exato. Nós temos aqui no Brasil, deixar bem claro, responsabilidade penal juvenil, que se inicia com 12 anos. O menor, a criança com 12 anos, ou o adolescente que seja, ele vai responder sim. Ele tem uma responsabilização juvenil, que é prevista no ECA. Sim. E se o ECA não está falhando, não falha só na punição, mas falha às vezes na atenção, é isso que nós estamos tendo. Aí você quer resolver com a redução. Então, doutora Maíra, podia explicar para o nosso ouvinte aqui, depois eu vou ler a participação dos ouvintes, nós temos várias participações aqui, mas explicar isso, essa é uma explicação importante. A diferença entre a responsabilidade penal juvenil e a responsabilidade penal adulta. Isso é muito importante, porque os dados que circulam, sobretudo na internet, são dados muito equivocados, que colocam, inclusive, exemplos de outros países, como se tivessem a responsabilidade penal, criminal aos 12 anos, e, na verdade, não. Apenas tem uma responsabilidade juvenil
como a que nós temos no Brasil. O ECA, de fato, como dito, ele responsabiliza as crianças e os jovens a partir de 12 anos. Então, isso significa que eles já são responsáveis pelos atos infracionais que eles praticarem. E o ECA prevê diversas medidas socioeducativas que vão desde a advertência até a internação em uma unidade socioeducativa. Nós precisaríamos estar discutindo exatamente qual a estrutura que os nossos juizados de infância e adolescência têm hoje para aplicar, por exemplo, a advertência, a medida socioeducativa alternativa à internação, né, que tem desde acompanhamento à família, acompanhamento à residência do jovem e várias outras medidas que, na maior parte das vezes, não se tem estrutura para implementar, mas que estão previstas no ECA. Pelo ECA, se acumuladas todas as medidas previstas, o jovem pode ficar até 9 anos numa medida aplicada pelo juizado, porque ele pode sofrer advertência, mais o acompanhamento à família, mais os 3 anos da internação. Então, assim, pode chegar até 9 anos o acompanhamento pelo juizado de infância e juventude. Então, lembrar a todos que existe, sim, responsabilização penal juvenil. Existe. Não é impune, não é totalmente impune. Mas esse debate ele vai esquentar cada vez mais. Mas nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo aqui e voltamos já. Eu vou ter que ler, nós temos muitas mensagens. Já passou de mais de quase 100 mensagens aqui, porque eu sei que esse tema é um tema que é acalorado e vai levar o debate para a sociedade. Mas vamos fazer um intervalozinho rapidinho e a gente vai voltar falando sobre redução da maioridade penal. Contra ou a favor? Panorama Brasil volta já. Senhor Jesus, ao olharmos nosso mundo, ficamos assustados. São muitas as dores, são muitos os sofrimentos. Há pessoas que deixaram de acreditar em si mesmas, na vida e em vós. Há pessoas que se tornaram prisioneiras do consumo, das soluções fáceis e imediatas, nem percebendo que geralmente são falsas. Elas já não conseguem perceber a beleza da fraternidade, a alegria da caridade, o sabor da partilha, o perfume do convívio e a grandeza de crer. Ajudai-nos, Jesus, a testemunhar a esperança. Inundai-nos com a vossa esperança, para transmitirmos a todos os irmãos e irmãs, em especial os que estão sofrendo. Jesus, Senhor da esperança, fazei-nos servos da esperança. Amém. 24 horas para o Senhor. A Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, atendendo à orientação do Papa Francisco, fará na véspera do 4º domingo da Quaresma, dia 14, a ação denominada 24 horas para o Senhor, em que se realizam confissões e adoração ao Santíssimo. A ação se realizará em todos os vicariatos da Arquidiocese, iniciando as atividades no dia 13, Vicariato Sul. No dia 13, às 17 horas, na paróquia Nossa Senhora da Glória, no Largo do Machado, haverá vigília e adoração. Em frente à Basílica Imaculada Conceição, na Praia de Botafogo, 266 em Botafogo, confissão e adoração às 19 horas. Na PUC Rio, na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, na Gávea, confissão e adoração às 19 horas. No Calçadão de Copacabana e na Paróquia Nossa Senhora de Copacabana e Santa Rosa de Lima, na Rua Hilário de Gouveia, 36, em Copacabana, adoração às 19 horas. O encerramento das atividades acontecerá na paróquia no dia 14, às 17h30. 24 horas para o Senhor. Festival Chama Jovem, um show imperdível. Festival Chama Jovem apresenta Tony e Alisson no Rio de Janeiro. Operando maravilhoso. Dia 24 de maio, domingo de Pentecostes, no ginásio do Colégio Nossa Senhora da Piedade. Garanta já o seu ingresso nas lojas Paulinas, Sempre Madureira, aqui na Rádio Catedral ou pelo site festivalchamajovem.com.br. Tony e Alisson no Rio de Janeiro, um show imperdível. Festival Chama Jovem, rádio oficial Catedral. Durante a Quaresma, encontremos formas concretas de vencer a nossa indiferença. Papa Francisco.
Você está ouvindo Panorama Brasil. Estamos de volta com o programa Panorama Brasil. Participe pelo telefone 3231-3560. Hoje o tema é redução da maioridade penal. Isso resolve ou não? Se você é a favor ou contra? Nós estamos recebendo aqui a doutora Maíra Fernandes, presidente do Conselho Penitenciário, e o coronel Ibis Pereira, que já foi comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro e diretor-geral de ensino. Olha, eu vou fazer a leitura aqui de alguns dos nossos ouvintes. O Erivelton, de Ingá, Niterói, diz que deveria existir maioridade penal, pois já existem crianças cometendo crimes. É o que nós estamos falando aqui, exatamente isso, Erivelton. Já existe punição, nós temos que esclarecer isso melhor, nós vamos falar um pouco mais. O Mário Félix, de Bangu, parabeniza o programa e diz que acha justo a maioridade penal, tem que pagar pelo que fez. Nós estamos também discutindo isso, já existe previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Edson, de São Cristóvão, o nosso Estado é falho, sem educação e segurança é a única solução, reduzindo a maioridade penal. Talvez não seja essa, eu entendo que o Estado é falho, tem necessidade de aprimoramento, mas não sei se é reduzindo que você vai resolver. Vamos lá, tem mais um aqui, ó. Neide Santiago, de Copacabana. Freud disse que até 6 anos de idade a criança sabe que não pode matar e nem roubar. Se isso aconteceu, ela vai matar e roubar sem o menor sentimento. Óbvio, nós estamos falando de vários tipos de idade, de responsabilidade juvenil também. Levi de Souza, de Inhaúma, diz que é totalmente contra a redução da maioridade penal, pois não há necessidade nem como ressocializar tanto o adulto, pior seria com o menor. Obrigado, Levi de Souza. Também o Astor Vieira Ramos, de Oswaldo Cruz. A família, e essa é importante, essa pergunta do Astor é importante. A família não deveria ter seu grau de responsabilidade, questionando quanto à educação desses menores infratores? Nós vamos falar aqui, eu vou perguntar para o coronel Ibsen exatamente o papel da família, ele que é policial militar e obviamente se depara com essa circunstância. Também temos aqui a Cátia Rodrigues, lá de Senador Vasconcelos. Diz que a redução não adianta, pois a mentalidade não está formada e se preocupa com o destino dos menores, com a convivência com os presos adultos. Nós já falamos desse tema, agradeço a todos, nós temos outros ouvintes aqui. E eu pergunto aqui para o coronel Ibsen, antes de passar para a doutora Maíra, a família, o papel da família. Quando a abordagem, a polícia militar faz a apreensão, não pode levar para a delegacia, tem que deixar bem claro, não pode ir para a delegacia, tem que ser encaminhado a um juiz. Quando é que a família aparece? Onde é que está a responsabilidade da família? A família é tudo, né? Porque essa garotada, o adolescente, a criança, são pessoas em construção, elas estão construindo a sua humanidade, né? Elas estão construindo a sua subjetividade. E o local de construção dessa subjetividade, o local privilegiado é a família. A família é uma comunidade de amor. Né? O amor integra, né? O amor é a grande ferramenta que o ser humano emprega para a construção de si mesmo, né? Então, quando as famílias se desestruturam, quando nós temos lares esfacelados e por trás desses adolescentes que perambulam pelas nossas cidades, o que a gente tem são famílias fragmentadas, destruídas, né? Nós temos seres humanos fraturados, né? Então, se nós quisermos cuidar melhor dessa garotada, a gente precisa fortalecer essa entidade fundamental que se chama família. E quando ela é chamada e não comparece, né, o menor aí vai ter que ser apreendido, recolhido para uma instituição. Exatamente. Que é uma instituição de referência para esse É o que menor. Acontece, doutor Hugo, na esmagadora maioria dos casos, né? Desses mais extremos, quando o garoto subtrai um cordão ou pratica um ato de violência, né? É difícil a presença da família. E quando a família vai, ela assina um termo, se responsabiliza, dependendo se o ato foi de menor potencial, porque o menor não comete crime, né? Juridicamente ele comete um ato infracional. Ato infracional, aí as pessoas, o leigo não vai fazer essa distinção. Mas quando não há um crime de potencial ofensivo, né, no caso do adulto e no caso do menor infracional, ele assina um termo e a família assume a responsabilidade. E também tem, quando acontece, como responsabilizar a família também por um ato desse que tenha causado algum tipo de prejuízo. Agora, por trás de todos esses atos, doutor Hugo, a gente tem uma família doente. Ah, sim. Muito o garoto né? praticou um ato infracional, mas a família dele precisa de cuidado, porque ela também está doente.
E eu acho que é isso que a gente precisava enfrentar como grande questão. Esse é um fato, eu acho que dos mais graves aqui. A gente tem outras perguntas aqui também, questionamento sobre a responsabilização da família. E insistem aqui, né, as pessoas que nos abordam, que conversam, e aqui também nossos ouvintes, muitos deles, perguntando, dizendo o seguinte, que precisa penalizar, precisa responsabilizar. Eu pediria para a doutora Maíra novamente reafirmar isso, informando ao nosso ouvinte a diferença, né? Claro. A partir dos 18 anos, eles vão se tornar crime. Mas responsabilidade já existe, não existe? Claro, já existe. Antes, deixa eu só fazer uma contribuição à fala do Coronel Ibis, com a qual concordo integralmente. Esses jovens, essas crianças e adolescentes que se envolvem nos atos infracionais, eles guardam muito pouco da ingenuidade infantil. Sim, porque na maior parte das vezes já sofreu um ato de violência em casa, tem uma família muito desestruturada, pouquíssimos estão na escola. Então, esse é um dado com o qual deveríamos nos preocupar. Esse deveria ser o cerne do nosso debate. Segundo o IPEA, 571 mil crianças de 7 a 14 anos fora da escola. Então, assim, esse, para mim, deveria ser o cerne do nosso debate, também as preocupações com as crianças vítimas de violência e de assassinato, né? O Brasil é o 4º país do mundo com as maiores taxas de homicídio. Somente em 2010 foram 8.686 crianças mortas. Então, assim, esse é um dado gritante que deveria ser o cerne do nosso debate, para poder entender qual a origem, né, da estrutura familiar dessa criança e desse jovem que é uma pessoa em formação. Essa compreensão de que é uma pessoa em formação que orienta as legislações no mundo todo e também a do país. Na verdade, o cerne da questão não é saber se ele entende ou não entende o que ele fez, né? Ele é capaz de saber que ele cometeu um ato infracional. Sim, ele é capaz. Uma criança, realmente, uma criança de 6 anos já é capaz de saber se ela faz uma coisa certa ou errada, né? Mas a diferença para ser considerado um crime, ser colocado no sistema penitenciário ou ser colocado num socioeducativo ou com as medidas previstas no ECA, é justamente porque é uma pessoa em formação. Se eu acredito na possibilidade de um adulto virar a página da sua vida e recomeçar, imagina se eu não vou acreditar no de um jovem, não de uma criança. Então, é isso que orienta as nossas legislações do mundo a que tenham juizados especiais para criança e adolescência, que sejam julgados por juizados específicos e não pelo juízo criminal comum, né? E é isso que nós temos no país. Nós temos um juizado de infância e adolescência que já julga esses jovens com um promotor, com um defensor, com um juiz, que já aplica essas medidas e, portanto, já os responsabiliza. Né? Apenas a única diferença é que não é na mesma vara que um adulto, porque tem um juizado específico para esses jovens. Lembrando que isso não é um caso do Brasil. Existem muitos outros países, principalmente de cultura democrática, onde existem sistemas diferenciados para adultos e para jovens, para os delitos de infanto juvenil. Exatamente. Até porque as pessoas às vezes costumam, mas nos Estados Unidos a maioridade é 12 anos. Não, na realidade não é. Nós temos aqui maioridade penal, maioridade de responsabilidade a partir dos 12 anos. Exatamente, como muitos países. Na verdade, é esse dado que as pessoas colocam equivocadamente. Foi feita uma pesquisa pela Unicef, que é super respeitada, e dentre os 53 países pesquisados, 79% têm a maioridade penal de 18 a 21 anos. Sim. Sem prejuízo, já os responsabiliza desde 12 anos ou até 14 anos, como o Brasil responsabiliza de 12 anos. Salvo engano, a China responsabiliza só a partir dos 14 anos. Pois é. Você até 12 anos não se responsabiliza na China. Tem alguns países, ou seja... Exato, 14 e 16 a responsabilidade 14, e 18 a maioridade penal. Exatamente. Então, essa circunstância precisa ficar clara para o nosso ouvinte, e isso é uma importante, até para o debate ficar um pouco mais claro, porque responsabilidade já existe. Ele vai ficar internado, ele vai responder, ele vai ter que ter uma formação. Já existe, então, vamos dizer, entre aspas, né? Ele é condenado, ele é aplicado uma penalidade dele. No caso menor não é penalidade, mas eu falo isso para o nosso ouvinte entender. Então já existe, a partir de 12 anos ele já pode ser responsabilizado. Exatamente, responsabilizado, ele participa de uma audiência, ele responde pelos atos que ele praticou, ele já consegue entender perfeitamente que alguma coisa ali estava errada, que ele praticou uma coisa que não poderia, e ele é responsabilizado por isso. Vários países, assim, eu poderia elencar uma lista enorme de todos esses países, desses 53. Alguns muito bem desenvolvidos e que têm essa mesma mentalidade de aplicar responsabilidade a partir dos 14, até nem 12. O Brasil responsabiliza até 12, a partir de 12, mas há países que a partir de 14, como a Alemanha, embora a responsabilidade penal
possa ser de 18 a 21 anos. Essa responsabilidade penal, o Brasil, em comparação a outros países, está dentro das suas circunstâncias. Totalmente anos dentro. Dentro desse... Tem países que só responsabilizam a partir dos 21. É verdade. Dos 21. Então, é uma outra circunstância. Nós não podemos viver como a Suécia, mas tem outros países dentro dessa linha. Aliás, citei aqui a Suécia por acaso, mas a Suécia, a informação que nós temos, eu li um artigo recentemente que eles estavam fechando o presídio por falta de usuário. Mas não dá para comparar o Brasil à Suécia, mas dá para comparar o Brasil na questão do investimento na criança, no adolescente, como disse a doutora Maíra, porque nós temos condição de recuperá-los. Se, como ela disse, se no sistema adulto é possível você tentar fazer essa ressocialização, que dirá no sistema, né, das medidas socioeducativas da recuperação desses menores. Eu não tenho nenhuma dúvida que isso é possível. Lembrando sempre que ele tem que pagar dentro das prescrições do Estatuto da Criança e do Adolescente, vai ali cumprir as medidas socioeducativas, as quais ele infracionou. Até mesmo, há uma discussão na Câmara, eu acho que essa discussão ainda é pertinente, até mesmo da extensão, porque ao completar 21 anos, ele tem compulsoriamente sair da medida que ele está cumprindo. Há uma discussão que isso poderia se estender até os 26 anos, ou seja, se ele comete um ato infracional, até mesmo um homicídio, sob a égide de 17 anos, ele só poderia ficar no cumprimento de uma medida dessa até os 21. Há uma discussão em ser um crime hediondo, com essas características, você estender até os 26 anos. É um debate daí da correção do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, isso é viável, você pode até estudar, analisar o caso a caso. Agora, ao reduzir a maioridade, pura e simplesmente, o que você vai ocasionar é exatamente o que a gente está vendo, aumentar o número de pessoas de presídio. Eu quero continuar fazendo a leitura aqui dos nossos ouvintes. Eu tenho aqui o José Márcio de Inhaúma, né, já falou aqui conosco, será de fato por não haver... Vamos baixando aqui, Bruno, você não está me ajudando aqui? Nosso assistente aqui de palco aqui, a Pedrina Moreira do Jardim Olavo Bilac, em Duque de Caxias. Concordo com a menoridade, eles são violentos, tem que pagar pelo que fazem. Nós estamos falando exatamente isso, Pedrina, tem que pagar, mas dentro da condição que já está estabelecida no ECA ou ampliando. A Maria Xavier, do Parque Colúmbia, lá do Rio de Janeiro, um abraço especial para os nossos amigos do Parque Colúmbia, diz que a tristeza do mundo é por causa dos pais, que não dão apoio aos filhos, por isso eles vão para a rua. Concordo plenamente. Severino Lucindo, o Severino lá de Campo Grande, falta o governo oferecer qualidade de vida e atividade aos adolescentes marginalizados para não envolverem com crimes. Óbvio, esse é o papel do Estado, é o papel da família e é o papel do Estado para evitar essa tragédia. Tem mais aí? Cadê o Severino? Tem aí, nós já falamos aqui. O Eudes Souza, de Rocha Miranda, sou contra... como penalizar alguém que nunca foi instruído juridicamente, não existe uma política que ensina isso aos jovens. A Maria Simone, do Jardim das Oliveiras, lá em Duque de Caxias, diz que é a favor da redução da maioridade, mas o Brasil não tem condições de realizar isso. Mas pode ser, é um debate que eu acho que você tem, até tá dentro da sua coerência. O Brasil, será que tem condições de estabelecer como nossa vida, nosso país aqui, nossa sociedade oferece essa oportunidade? Essa é a resposta que eu vou ouvir, mas nós vamos mais uma vez para o nosso brevíssimo intervalo e aí eu vou ouvir o Coronel Ibis se ele acha que a nossa sociedade está preparada para fazer uma mudança dessa magnitude. Vamos lá, o nosso Panorama Brasil volta já. Em 2015, a Rádio Catedral continua inovando e fazendo muito mais para você. Muito mais oração. Enviai, Senhor, agora sobre todos nós que estamos nos levantando em oração. Enviai o vosso Espírito e tudo será recriado. Ouça 106,7, a sintonia da felicidade. Um convite diferente para você. Tradicional retiro de quaresma da paróquia Santana e Santa Rita, com a participação da comunidade Pequeno Rebanho. Esse ano será o dia inteiro de avivamento para homens e mulheres, no próximo domingo, dia 15, das 8 às 17 horas, no CIEP Che Guevara, Rua Timbaúba, em Campo Grande. Realização Paróquia Santana, Padre João Paulo e Santa Rita, Padre Maurício. Informações nas secretarias paroquiais 3394-6753 ou 3403-6372. 24 horas para o Senhor.
A Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, atendendo à orientação do Papa Francisco, fará na véspera do 4º domingo da Quaresma, dia 14, a ação denominada 24 Horas para o Senhor, em que se realizam confissões e adoração ao Santíssimo. A ação se realizará em todos os vicariatos da Arquidiocese, iniciando as atividades no dia 13, Cristo Redentor. No dia 13, às 12 horas, oração do Ângelus, seguida de adoração e confissões até o dia 14, às 12 horas. 24 horas para o Senhor. Conheça a Italian Coffee, empresa líder em máquinas para café expresso. Mais informações pelo telefone 0800 882 8000, 0800 882 8000 ou pelo site www.italiancoffee.com.br. Italian Coffee, solução em café. Ano da Esperança. Sejamos anunciadores da esperança em tempos de tantas dificuldades e cansaço das pessoas. Ano da Esperança. Amigo, já pensou como seria legal você ganhar um mega ar-condicionado? Que tal uma excelente câmera semi-profissional ou um super ventilador? Com a Rádio Catedral FM é fácil e simples. Participe da campanha Aliança Fiel. Contribua com um boleto extra no mês de março e concorra. Não esqueça de conferir o regulamento em nosso site radiocatedral.com.br. Aliança Fiel. Catedral FM. Você está ouvindo Panorama Brasil. Estamos de volta com o programa Panorama Brasil. Peço para você, nosso ouvinte, participe. Nosso tema de hoje é bastante integrante. Eu diria que ele estimula o debate dentro da sociedade. Ele é um tema que está presente no nosso dia a dia, sobre redução da maioridade penal. Nós estamos aqui recebendo os convidados: Maíra Fernandes, presidente do Conselho Penitenciário, e o Coronel Ibis Pereira, que foi comandante da Polícia Militar e diretor-geral de ensino. E aqui quem está falando é o deputado Hugo Leal, apresentando e, obviamente, colhendo você as informações, nossos ouvintes, muitas mensagens nós temos recebido. E eu encerrei o quadro bloco passado perguntando aqui ao Coronel Ibis sobre essa circunstância, como é que nós vamos poder fazer esse encaminhamento? Como é que faz esse enfrentamento? A sociedade brasileira está preparada para essas modificações? Que tipo de enfrentamento a sua sugestão que nós deveríamos fazer, Coronel? Doutor Hugo, eu acho que nós, enquanto sociedade, nós estamos aprendendo a viver numa democracia. Nós estamos construindo o Estado Democrático de Direito que a Constituição de 88 inaugurou. Se a gente parar para pensar, na história da República Brasileira, os últimos 26 anos foi o maior período de vivência democrática que nós tivemos. 26 anos. 26 anos. Antes desses 26 anos, o maior período de democracia que nós vivemos foi 18 anos. Ou seja, a história da democracia, né, no Brasil tem sido a história da interrupção do processo democrático. Nós, enquanto sociedade, a gente está aprendendo, a gente ainda não sabe exatamente o que é democracia. Então, há uma certa baixa sensibilidade democrática. O que isso tem a ver com o nosso tema? Essa garotada que anda perambulando pelas ruas, eles são invisíveis, doutor Hugo. A gente só os enxerga quando eles praticam violência. Um garoto num sinal pedindo esmola está sofrendo uma violência tremenda, mas a gente não enxerga isso como violência. A gente não se indigna com essa violência. A gente se indigna quando ele pratica violência. Isso é baixa sensibilidade democrática. A gente não olha para o outro como um igual. Herança da escravidão. Nós somos uma sociedade republicana, democrática, construída debaixo de séculos de escravidão, quando uma parte da sociedade olhava para outra e não a enxergava. A gente continua assim. Continua porque continuamos assim. É só você tirar uma fotografia do sistema penitenciário brasileiro, você vai ver quem está lá preso. Quem está lá preso? Primeiro que é um amontoado de pessoas que não têm nem condições humanas de estar ali, quer dizer, condições até razoáveis, condições mínimas. E também, se você for tirar uma fotografia do sistema socioeducativo,
Não vai ser diferente. Vai ser Inclusive diferente. pelo tipo de crime e ato infracional, né, deputado? Porque no sistema prisional adulto nós temos predominantemente pessoas presas por tráfico de drogas, que nem sempre são traficantes, muitas vezes são usuários presos como se traficantes fossem, e pessoas presas por crimes patrimoniais. A maioria não cometeu crimes graves, como a sociedade pensa, né? Os crimes mais perigosos, como a sociedade pensa. Normalmente é isso, crime patrimonial ou tráfico. E no sistema socioeducativo, é a mesma coisa, os atos infracionais são equiparados exatamente a tráfico de drogas e a crimes contra o patrimônio. Aí você vai olhar o sistema penitenciário e o sistema socioeducativo, é normalmente negro, é normalmente pobre. A gente, infelizmente, tem esse cenário. A gente vai se deparar com isso permanentemente. São raros os casos onde envolvem... Quando a família tem participação, às vezes é uma derivação, aquela criança, aquele menor, teve algum outro tipo de influência, de amizade, e a família ainda tem alguma estrutura, a família vai absorver aquilo e vai tentar solucionar, principalmente quando é envolvimento de drogas, estimular. Agora, quando não tem família, né, aí normalmente dentro da sociedade, com as pessoas mais menor poder aquisitivo, ocasiona isso. Óbvio que a gente vai resolver isso não só com a questão ocupando esse espaço do déficit democrático, mas ocupando o espaço, quer dizer, incluindo cada vez mais essas pessoas, principalmente as crianças, os adolescentes, na área de educação. Não tem outra, direitos, né? não tem outra solução que não seja a inclusão pela educação, pela conscientização. E sim, se você vai buscando. O sistema, eu quero voltar a esse debate aqui, a gente está quase no final do programa, mas eu não quero deixar ao nosso ouvinte sem alternativas, que fica parecendo que a gente deu aqui a ideia do caos, infelizmente é uma fotografia dessa realidade, mas tem alternativas. Eu entendo que no momento em que você fizer um investimento nesse sistema socioeducativo, primeiro é um sistema educacional para abranger a maioria mesmo da sociedade, são crianças que estudam, que buscam a sua qualidade de vida, né? E nós temos a minoria é a que comete esses atos infracionais. Enquanto você tem a possibilidade de fazer investimentos. Eu sugiro, eu trabalho na modificação de alguns dispositivos do ECA. Obviamente que eu não sou unânime lá dentro da minha casa, na Câmara dos Deputados, mas tem muitas pessoas que vêm dessa forma. E um dos temas que eu discuto é a qualificação, levar o ensino técnico profissionalizante, seja o que for, para dentro dessas unidades. No momento em que você cria a oportunidade para esses menores, você começa a ter alternativas para que, ao sair, ele tenha, pelo menos essa pessoa, esse menor, tenha a oportunidade de poder ter uma vida. Então, o Coronel Ives e a Maíra aqui, a gente está quase chegando no final, é uma pena, porque esse tema é muito vasto. Alternativas, que esperança que nós damos para a sociedade hoje? Olha, doutor Hugo, eu acho que a gente tem uma legislação moderna, uma legislação que o mundo olha com muita admiração. A maioria das pessoas que eu vejo criticando o Estatuto da Criança e do Adolescente nunca leram o Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim. Eu acho que ele é uma legislação que precisa ser reforçada, as estruturas que ele prevê precisam sair do papel, né? E tem uma coisa que eu acho que me lembra uma fala do Papa Francisco, que eu acho muito oportuna para esse debate, que o Papa Francisco disse no início da Quaresma, onde ele chamava a atenção para a globalização da indiferença. Eu acho que isso é uma expressão que o Papa foi muito feliz. Eu acho que falta muito isso. Eu acho que cada ouvinte podia trabalhar essa dimensão. Eu não posso deixar passar, mesmo que nós estejamos acabando, para destacar aqui o que você falou. O nosso ouvinte, José da Silva Gonçalves, lá do Rocha, em São Gonçalo. Ele tem 87 anos. Olha. Ele diz o seguinte: eu fui criado numa cidade interior, onde as pessoas davam atenção, mas às vezes, hoje, os ricos passeavam por aí e não estavam nem aí para as pessoas. Hoje as pessoas... Ou seja, o que ele quer dizer que hoje as pessoas andam e não estão nem aí para nada. O problema dela é resolver o problema delas, é o egoísmo. Então ninguém quer dividir, ninguém quer partilhar. Não tem aquela convivência, porque senão achar que é fofoca, está se metendo. Então, isso é um pouco desse retrato da nossa sociedade. Essa sociedade que é descartável, qualquer coisa descarta. E, principalmente, por isso, quando você defende a redução pura e simples da maioridade penal, é uma solução descartável. Você descarta aquele indivíduo da sociedade. Você elimina ele da sociedade. É mais fácil. É uma solução mais fácil, mas nós não podemos contentar com isso. Doutora Maíra, para a gente... E encerrando aqui o nosso programa. Eu concordo integralmente. Acho que é importante a gente pensar que nós somos responsáveis por esses jovens.
Isso é a nossa responsabilidade e que não há razão para desistir deles, não há razão para desistir desses jovens. E que somente quando nós realmente aplicarmos o Estatuto da Criança e Adolescência, faço, portanto, as palavras do Coronel Ibis, e realmente garantir a essas crianças acesso à educação, à saúde, ao lazer, ao esporte, nós conseguiremos resolver o problema. Então, não é colocando no sistema penitenciário, que já está completamente falido, do qual as pessoas saem piores, que nós vamos conseguir resolver o problema desses jovens. Lembrando, é justamente evitando que eles entrem no mundo do crime e que não sejam colocados num lugar como esse. Lembrando, 42 mil presos aqui no estado do Rio de Janeiro, só no estado do Rio de Janeiro. Em termos de Brasil, 500 mil pessoas. Se imaginando que se vai chegar a 1 milhão, você vai resolver o problema da criminalidade. Se você pegar esses jovens, tirar ele do sistema socioeducativo e passar ele para o sistema penal, você vai passar de 500 mil hoje internos para poder, sei lá, 600, 700 mil, que seja. É assim que você vai resolver o problema? Não vai resolver o problema. Aliás, você vai agravar ainda mais o problema. Lembrando que esse programa, nós temos consciência absoluta que este jovem precisa ser punido. E ele é punido. Existe hoje a responsabilização. Se o ECA funcionasse, se as instituições funcionassem da forma que tem que funcionar, se os estados pudessem dar atenção à política pública para essa circunstância, não só evitariam essas medidas socioeducativas, como poderiam aprimorar esse trabalho e qualificar e tirar, incluir, reincluir, ressocializar esse jovem dentro da nossa sociedade. Eu acho que esse é a mensagem que nós podemos deixar nesse programa hoje aqui. Essa é a mensagem. Nós não estamos aqui fazendo um cavalo de batalha, simplesmente ser a favor ou contra a redução da maioridade penal. O nosso tema é avançar um pouco mais. Nós temos sim que colocar a responsabilização nesses jovens, ele já é responsável, e sim investir não só nos jovens que ainda vão estar aí no seu dia a dia, na sua profissionalização, mas naqueles que estão internados, que já passaram por essa circunstância, tentar recuperá-los. Essa é a nossa alternativa. E nós temos que acreditar nisso, senão nós vamos simplesmente viver, como disse aqui, a sociedade dos descartáveis. Nós vamos descartar as pessoas, e pessoas não foram feitas para serem descartadas. Eu imagino que o nosso programa, infelizmente chegando ao fim, eu quero agradecer imensamente a todos os nossos ouvintes, agradecer a doutora Maíra pela sua disposição, ao Coronel Ibis também, que esteve aqui conosco. Não acaba aqui o nosso debate, eu quero que você continue. A Câmara dos Deputados tem no seu site www.câmara.gov.leg.br uma discussão sobre esse tema. Nós vamos em breve fazer um debate lá na Câmara sobre a questão da redução. Eu sei que isso vai ser bastante acalorado. Existem infelizmente, muitas pessoas que pensam que a redução vai resolver. Infelizmente, não é essa a solução. E eu quero também que você participe conosco, através do nosso e-mail, gabinete, anota aí, por favor, gabinete.rio@ugoleal.net.br. Repetindo, gabinete.rio@ugoleal.net.br. Olha, foi uma satisfação, eu queria agradecer muito a vocês, a participação, aos nossos ouvintes, aos nossos convidados aqui, ao Wagner, que é vereador em Poço-Junco, ao Uruan, ao Vila Verde, ao Bruno, ao pessoal da técnica, a equipe, a Isaura. Obrigado pela participação. Posso? Alô? Eu quero só lembrar que nós temos segunda-feira novamente o programa Panorama Brasil, apresentado por um novo colega com um novo tema. Participe conosco, Rádio Catedral, sempre trazendo algo que interessa para o seu dia a dia. Panorama Brasil volta na próxima segunda.